Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo do canal Tecnotrônica com mais um vídeo de eletrônica para vocês. Nesse vídeo eu quero mostrar um gerador de funções que eu comprei aqui na Wish. É essa plaquinha aqui que vem nesse case, só que ele vem todo desmontado, os componentes todos soltos, separados, né? E você tem que pegar e montando, soldando tudo para chegar nessa plaquinha final. Para quem não sabe soldar ou não tem experiência, né, não tem prática, acompanhe o vídeo porque eu mostro assim como separar os componentes, como é a sequência de soldagem que vai ficar mais fácil para você, onde cada componente tem que ficar. Então é bastante interessante para quem não tem prática, para quem quer aprender a soldar, a entender um pouquinho mais cada componente. Acompanhe o vídeo, ele é um pouco longo, mas é porque ele está bem explicadinho. Vale a pena assistir. Acompanhe então, beleza? Bom pessoal, então ele chegou nesse saquinho aqui. Eu já abri para ver como é que veio. Então, para vocês entenderem o que veio essa plaquinha, que é onde vai ser montado e soldado os componentes. Veio aqui, que é o case com as peças de acrílico. Veio esse saquinho com os componentes todos. Veio também esse saquinho com os parafusos do case. E por último, veio aqui o esquema de montagem com os componentes, o diagrama elétrico e algumas explicações aqui. Ok? Vou separar os componentes e já volto. Bom, aqui eu separei os componentes seguindo a lista de peças, lista de componentes que veio junto com o produto. Vejam que ele tem nessa primeira coluna aqui a denominação dos resistores R1, R2, dos potenciômetros, dos capacitores eletrolíticos, dos capacitores cerâmicos e assim por diante. Então eu peguei aquela numeração, por exemplo, o R1, que é o primeiro aqui, um resistor de 1000 ohms, de 1K. O R3, o R5 e o R6, um resistor de 5,1K. O R4, um resistor de 330. Esses três capacitores aqui, eles são eletrolíticos. Veja que eles são capacitores com polaridade. Então eu tenho o terminal que vai no negativo. E ele tem escrito nele, no próprio capacitor tem o valor da capacitância. Por exemplo, esse daqui é de 100K e esses dois aqui são de 10 micro. Desculpa, esse aqui é de 100 microfarad e esses dois são de 10 microfarad. Aqui tem os capacitores que não são eletrolíticos. Neles não vem marcado a capacitância, vem marcado um código 104, 105, 472, 222, 101. São os códigos que vêm e determinam a capacitância. Eles vêm em picofarads. Eu vou fazer um vídeo mais para frente, com mais detalhes, como interpretar esse código de cores. Senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Aí aqui, lá na relação dele, o 1 é o CI, o JK1 é a entrada de energia, aqui são os jumpers, aqui esse P1 aqui é um conector e o J3 outro conector. E nesse canto aqui, os dois potenciômetros de 50K e esse daqui, o de 100K. É bastante difícil conseguir visualizar para esses resistores aqui que vem com esse fundo azul, as cores deles.
Então é importante você ter um multímetro que meça o valor de resistência para facilitar você diferenciar um do outro. Se você não tiver, você tem que tentar descobrir as cores de cada um e pelo código de cores você determinar qual capacitor, qual resistor é pelas cores. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz, vou deixar aí um card para vocês clicarem, de como interpretar o código de cores dos resistores. Agora, tendo isso feito, com cada componente separado, é só vir aqui e colocar cada um no seu lugar. Eu vou começar a montagem, vou mostrar, sempre a gente começa pelos componentes menores. Então vou começar pelos resistores, depois eu vou colocar os capacitores, tudo que é menorzinho, o soquete do CI, para facilitar na hora de montagem. Eu vou mostrando passo a passo para vocês, eu vou tendo que ir editando o vídeo, cortando, porque senão ele vai ficar muito grande. Então eu vou preparar aqui e já volto. Bom, eu coloquei aqui, eu encaixei o R1 e o R4 primeiro, que eram os dois diferentes, o R1 de 1K e o R4 de 330 ohms. Depois sobraram esses três aqui, que eram os três iguais, de 5,1K. Vejam que foram colocados do lado onde tem o silk dos componentes. O que é o silk? É o desenho de cada componente. Desenho dos capacitores, desenho dos resistores. Os resistores, eles são, o silk deles é um quadradinho, igual esse aqui de baixo. E aí ele vem já, cada silk, cada componente vem no tamanho próprio. E aí desse lado o que eu faço? Vejam que para ele não cair, você puxa os terminais para os lados para que você possa vir e prender aqui no meu caso eu vou prender aqui nesse suporte para facilitar na hora de eu soldar, eu não tenho que ficar segurando com as mãos. Então esse suporte aqui com essas garras eu utilizo na hora de soldar. Então eu vou começar soldando os resistores, que são os que ficam menores ali embaixo. Cada componente ele tem uma ilha aqui, ó. Nós chamamos de ilhas esses furos, né, onde tem o lugar para você colocar a solda. Tá? Então eu vou proceder agora com a soldagem. É importante você escolher uma solda com uma boa concentração. É importante você escolher uma solda com uma boa concentração aí de estanho e de chumbo. Vejam essa daqui. Essa aqui ela tem uma porcentagem de 60% de estanho e 40% de chumbo. Ele está anotando aqui, ó, 60% de estanho e 40% de chumbo. Ele é de 1 milímetro. E esse carretel aqui, ele tem com bastante estanho para a gente usar. Então eu vou cortar um pedacinho aqui para facilitar o uso. Eu vou trazer aqui para o próximo de novo. É importante que o seu ferro de solda tenha uma ponta boa, esteja bem quente. Eu já deixei ele um bom tempo esquentando. E aí, quando você for soldar, vejam que eu deixei ele bem preso lá atrás. Então eu só venho aqui esquentando, deixo um pouquinho aqui, porque eu não preciso de muito solda, só um pouquinho. Vejam que a solda é um pinguinho só, suficiente para soldar o terminal na ilha. Deixo aqui esquentando mais um pouquinho. Como a solda está bastante quente,
não é preciso você ficar aí bastante tempo. Vejam, eu soldei já esses dois resistores e eles ficaram bem próximos aqui à minha placa. Então eu posso mexer aqui, ó, agora, que não há problema, já estão soldados esses dois. É só eu vir e cortar aqui próximo. Vejam a minha solda, ficou bem rente. Os componentes ficaram encostados. E não, importante vocês ficarem atentos para não encostar uma solda na outra, daí vai dar um curto-circuito entre os terminais, né? Então eu vou proceder a mesma coisa com as outras e já volto já para mostrar para vocês eles soldados. Bom, aqui está o resultado da solda dos dois primeiros resistores, aqui o outro e aqui os outros dois. Quando você tiver soldado, você pode dar uma empurrada com o dedo assim, de baixo para cima, quando você solda esses dois, aí você dá uma esquentadinha na solda e empurra com o dedo para que ele fique bem encostado. Daí ele sobe um pouquinho se não estiver desencostado, para ficar bem preso cada um deles. Eu vou passar agora para a colocação dos capacitores e já volto mostrando os capacitores sendo soldados. Agora eu coloquei os capacitores. Esses capacitores não têm polaridade. São diferentes do eletrolítico, que tem polaridade negativa e positiva. Esses capacitores não têm polaridade. Aí eu coloquei o C2, o C5, C6, C7 e C8, respectivamente, na ordem. Estão marcados do lado, né? Cada um deles. Agora eu vou virar e vou soldá-los. Vou mostrar para vocês do outro lado que eu também puxo os terminais um pouco de lado para que eles não caiam quando eu vire. Então eu trouxe eles assim, abri, né, os terminais para que eles não caíssem na hora de soldar. Aí mais uma vez eu venho, coloco um pouquinho de solda, eu encosto aqui onde ele vai, que é no furo, né? Não precisa muito, só o suficiente para preencher. Opa. Depois a gente confere se precisar de um pouquinho mais de estanho, a gente acrescenta estanho. Esses furos são metalizados, então ele preenche dos dois lados. Vejam, eles ficaram aqui bem soldadinhos. Os furos eles preenchem um pouco com estanho, não pode ficar escorrendo para esse lado, mas ficou legal, ó, ficou. Lembrando que, ó, aqui vão vir outros
componentes. Então o estanho não pode ficar ultrapassando. Na hora de eu colocar, aqui no caso é o conector, ele não pode encostar. Então vejam, eles não estão levantados. Eu posso, se quiser, empurrar com o dedo um pouco para cima, se eles ficarem um pouco afastados. Mas aqui ficou legal, não precisa. Talvez aqui só no começo vou dar uma melhorada. Como que você faz? Você coloca o dedo aqui desse lado, dá uma esquentadinha e empurra com o dedo, bem rapidinho, porque se ele ficou afastado, ele já sobe, ó. Tem que tomar cuidado, claro, né, para você não estragar o que você já fez. É só esse último aqui, ó, que eu vou dar uma. Pronto. Estão bem presos. Esse lado aqui que ficou um pouco. Vou dar uma esquentada aqui. Eu trouxe esse lado um pouquinho mais para cima. Esse primeiro aqui estava meio tombado, consegui trazer ele um pouquinho mais para cima. Então eu vou colocar agora os capacitores eletrolíticos e já volto aí com vocês. Eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui. Aqui na placa está mostrando o C1, que é o capacitor eletrolítico de 100 micro. Esse lado aqui, ó, é o positivo e esse é o negativo. Como é que eu sei? Porque ele está achurado aqui, ó, ele está pintado de branco. Então esse daqui, por exemplo, esse lado é o negativo, esse lado é o positivo. Esse é o lado direito, que é o negativo, e esse lado é o positivo. Como é que eu identifico no capacitor? O terminal que estiver do lado da faixa branca, que eu tenho aqui, o negativo é a faixa branca, e esse terminal não tem uma faixa branca. Então, o terminal, no caso esse aqui que tem a faixa branca, ele vem do lado que está pintado. Então eu vou colocar ele aqui assim, ó. Dou uma puxada nos terminais para ele não cair dali. Mesma coisa esses dois, ó. Ao lado aqui da faixa. Nesse caso aqui tá para cá, ó. Eu coloco ele aqui, dou uma afastada também nos terminais, e por último esse daqui, faixa branca tá aqui desse lado, no caso é pro lado esquerdo. Então o terminal negativo é o que está com a faixa branca e o positivo não está com a faixa branca. Eu vou soldá-los e já volto com a próxima. Espera aí, deixa eu inverter já. Ó, vejam que quando eu inverto ele não cai. Por quê? Porque eu fiz aquela abertura lá nos terminais. Esses não precisam ficar colados. Opa, desculpa. Agora é só vir aqui. Tem que tomar cuidado que esses terminais aqui, os furinhos estão muito próximos um do outro. Essa placa é difícil você errar na hora de soldar, porque ela já vem com os furos metalizados. É difícil que você consiga dar curto aqui na hora de você soldar. Só se você colocar muita solda mesmo, porque é uma placa
feita aí de forma profissional, em máquinas, né? Não foi feito na mão essa placa. Então veja. Eu vou cortar todos os terminais aqui que ficaram. Eu já volto já. Agora, pela ordem aí de tamanho, eu vou colocar esse soquete aqui de CI que vem aqui no lugar. Não sei se vocês conseguem notar pelo vídeo. Aqui no desenho tem uma meia lua aqui, tem um chanfrinho aqui na frente que indica aqui no meu componente esse lado de cima. Então eu vou colocar assim, ó. Se eu inverter, na hora que eu for colocar o CI, ó, o CI também tem essa marcação aqui em cima. Então eu sei que o CI vai aqui. Por que eu não coloco o CI direto? Porque se eu tiver algum problema com esse CI, ele queimar, eu posso substituí-lo, comprar outro. E o que vai ser soldado é o suporte, o soquete. E eu não tenho perigo de também, na hora que eu estiver soldando o soquete, porque o CI ele é muito delicado, né? Se eu esquentar demais os terminais dele, eu posso queimar também o CI. Então eu vou colocá-lo aqui. Ele é meio chatinho de colocar, porque você tem diversos terminais, né? Vou soldá-lo e já volto com vocês aí, ok? Um grande problema na hora de soldar é que nós temos apenas duas mãos. Mesmo usando os suportes aqui, uma das mãos você vai estar segurando o estanho e a outra você vai estar segurando o soldador. Esse componente que eu fiz agora, eu aproveitei colocar esses terminais aqui. E como que eu vou... eu não consigo entortar os terminais, nem desses daqui, para poder soldá-los. Então o que eu fiz? Eu coloco o terminal e apoio na mesa. Apoiando na mesa, eles são aqui os mais altos, né? Eles não voltam. Então aí eu peguei e fiz o quê? Soldei os dois terminais de cada, e aí eu volto aqui, tá vendo? Eles não soldei tudo. Aqui eu terminei de fazer a soldagem do suporte do CI, né? E agora eu vou soldar esses daqui, mas primeiro eu tive que colocar na mesa, colocar os terminais e dar uma soldadinha para ele não ficar escapando. Agora sim, eu posso vir aqui, colocar nas garrinhas, né? E fazer a soldagem dos outros terminais, ok? Só uma dica aí, senão fica difícil, você não consegue segurar ao mesmo tempo, segurar e colocar o estanho, tá ok? Vou finalizar a soldagem desses dois componentes e já volto. Bom, agora que eu já soldei aquelas partes, eu vou colocar o resistor, o potenciômetro, na verdade, R2, que eles chamam de R2. Tem que ver que está meio torto aqui, ele não vai entrar. Então eu vou colocar os 3 potenciômetros e já volto. Eu coloquei aqui os 2 potenciômetros de 50K e aqui o potenciômetro de 100K. Eu dobrei os terminais aqui, os suportes, na verdade, né? Esse daqui, eles servem para prender bem o potenciômetro, porque se eu prendo só pela solda dos terminais, como eu fico, nós vamos ficar o tempo todo girando de um lado para o outro, ele acabaria forçando a solda. Então todo potenciômetro tem um suporte que facilita ele a se manter firme aqui na solda, tá? Então eu vou soldar os terminais dos potenciômetros
é importante eu soldar aqui também, ó. Ele é metalizado esse furo. Então se eu soldar aqui, eu garanto que ele não vai se soltar. Coloco aqui um pouco de estanho e aí ele fica bem firme aqui. Então eu posso fazer isso daqui primeiro para manter ele bem soldado. Depois eu venho aqui para os terminais. Aqui, lembrando sempre de não exagerar na quantidade de estanho, né? Vou pegar mais estanho aqui, começa a ficar complicado aí para fazer a soldagem. Ok. Agora estão faltando esses dois conectores, o conector de energia e esse outro conector aqui. Então vejam que ele não tem muito segredo. Essa parte aqui, que é onde vai ser preso os fios, tem que ficar para fora. Eu não posso fazer ao contrário. E mesma coisa aqui, eu tenho que deixar isso daqui do lado de fora. Então não tem muito como errar. Só que eles ficam meio soltos, eu vou ter que prender bem eles para poder soldar. Já volto já. Agora, esses dois últimos, vejam que como eles são grandes, fica difícil de soldar. Então, o que eu fiz? Para que ele fique na posição boa para solda, eu usei um quinob aqui para segurar. E mesma coisa aqui para o outro. Então esse daqui eu já fiz a solda dele, que é o conector de energia, eu já fiz a solda. E agora vou fazer as soldas aqui para o outro terminal, o outro conector, ok? Então a gente tem que usar alguns artifícios, no caso eu usei um quinob para estar apoiando ele. Vou soldar esse último e já volto para mostrar como é que ficou pronto. Bom, eu queria mostrar para vocês, ó, como é que ficou a placa soldada. Falta colocar aqui o CI, conforme eu disse para vocês, esse chanfrinho aqui vai para cima. Então é só vir aqui com cuidado para não entortar os terminais do CI. Tá colocando ele. Se encaixa de um lado e vem com cuidado encaixando o outro lado. Vejam bem se vocês não estão entortando nada. Nenhum terminalzinho está ficando torto. E aí com cuidado você coloca ele no lugar dele. E esses outros aqui, os jumpers, eles são aqui. E por fim, você puxa o potenciômetro tudo para um lado e coloca todos numa mesma posição. E aqui ficou a nossa plaquinha pronta, com todos os componentes soldados e essa parte de baixo. Esse tipo de placa profissional é bom, feito em máquina, porque ela vem com essa parte isolada, só ficam os furos metalizados
e a solda não escorre de uma ilha, né, de um furo até outro. Então, o único problema é você colocar muita solda. Se você não exagerar, não tem como você errar. E aí vai ficar uma plaquinha bacana, bonitinha, que nem essa daqui. Eu vou fazer o teste depois, eu preciso depois usar o osciloscópio, né, para colocar um sinal e testar os vários tipos que tem: onda triangular, onda quadrada e onda senoidal. Eu volto num outro vídeo para vocês. Essa foi a montagem da placa e eu vou fazer um outro vídeo mostrando o teste para ver se vai funcionar direitinho. Ok, pessoal? Então, obrigado por assistirem. Deixe o seu like, que ajuda bastante o canal para que os vídeos se tornem relevantes e apareçam para mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Assim que eu fizer o outro vídeo, eu vou postar para vocês verem ele funcionando. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir. Valeu!